Pronto. Então, comecei aqui a gravação. Então, gente, boa noite, mais uma vez. Sejam bem-vindos, bem-vindas, tá? Estou aqui novamente com vocês nessa nossa segunda aula, tá? Essa capacitação, ela é pelo projeto de bancos de alimentos, tá? Eu sou consultora da MTS, contratada do Consórcio de Desenvolvimento Sustentável do Velho Chico. A gente está aqui para dar para vocês, né, esse curso, e sejam todos bem-vindos, tá? Hoje nós vamos falar da temática de alimentos da sociobiodiversidade, tá? É, antes, eu vou falar para vocês só um pouquinho, né? Só algumas coisas assim, rapidinho, né? Para ninguém ficar voando, digamos assim, no que a gente falou da aula passada, tá? Então, na aula passada, a gente falou sobre segurança alimentar, sobre soberania alimentar, agroecologia, sustentabilidade, a gente falou de toda essa cadeia, essa união, né? Então, falou desde a questão da nutrição, tá? O que seria a nutrição, que é a ciência que estuda a relação dos alimentos, né? A interação dos alimentos no nosso corpo, nesse processo da saúde e doença. Falamos também da questão da agricultura sustentável, né? A relação que tem, a importância de vocês como agricultores, rurais ou não, também nessa questão de estar utilizando recursos mais sustentáveis. Essa questão da agroecologia, que também ela preserva, ela preza pela segurança alimentar, pela soberania alimentar. Tá? Então, a gente falou todo esse contexto, essa parte conceitual, que foi mais para, assim, tipo uma, digamos, uma reciclagem para vocês terem esse entendimento, porque a gente vê que hoje em dia tá muito, se fala muito, né, de segurança alimentar, se fala muito de sustentabilidade, se fala muito em questão de agroecologia, às vezes a gente fica meio perdido, né, nesse processo, sem saber o que é sustentabilidade, o que é agroecologia, tá? Então, a aula da gente passada, ele foi mais levado para esse lado, tá? Mais dessas questões mais de conceituais mesmo, e aí, mostrando sempre a importância de vocês nesse processo da sustentabilidade, de uma agricultura sustentável, preservando, né, aqueles parâmetros de não estar utilizando os agrotóxicos, né, toda essa questão que a agroecologia traz dentro da nutrição também, certo? Então, a gente postou lá no grupo, tem os materiais que são complementares, postei lá manual, o guia alimentar para a população brasileira, tem outros documentos lá. Não se assustem quando pegarem e ver que tem manual que lá é muito extenso. Aí vocês acham, mas quer dizer que eu tenho que ler isso tudo durante o curso? Não. A gente fala o quê? Material complementar é para você complementar o seu conhecimento. Lógico que se você ler, beleza, né? Mas ninguém está obrigado a ler. Tá? Só que quando a gente posta o material complementar, porque a gente sabe que aquilo que a gente está postando complementa a aula que a gente está dando, né? Porque não tem como a gente, dentro de 2 aulas, abranger todo o conteúdo que tem dentro de um assunto. Então, por isso que a gente sempre coloca o material complementar lá, tá certo? Então, hoje, deixa eu aqui. Gente, eu vou compartilhar aqui, e aí alguém me diz se está aparecendo, tá? Aí. Apareceu, gente? Para vocês a apresentação? Apareceu uma tela, a apresentação, não como apresentação. Tá como? Tá pequenininha? Não, é como slide. Hum. Pronto, tá aparecendo o slide todo na tela para vocês? Não como apresentação, só como slide. Peraí.
tentar aqui novamente, peraí. O material dessas apresentações vai ser compartilhado, professora? Sim. Obrigada. Nada. Peraí que eu fechei, foi a aula errada aqui. Abri a outra aula sem ser a de hoje. Valha Jesus. Pronto, deixa eu tentar aqui agora novamente. Agora tá certo. Espero que agora vá. Apareceu, gente? Para mim, está aparecendo a tela com a gente do lado e aí está em branco a outra. Não, ainda não abriu a apresentação. A apresentação não abre. Para mim está como se fosse uma pasta só, mostra a apresentação, mas está como se fosse uma pasta para poder abrir ainda. Entendi. Então, peraí. Às vezes é o meu computador aqui que está ficando lento. Aí faz isso. Aí. Pronto, apareceu? Não, está do mesmo jeito. Meu Deus, e o que é que ele está tendo hoje? Vocês não estão vendo ao lado? A apresentação não está aparecendo? Não. Está aparecendo aí, alimentação. Só que Pronto, é isso mesmo. Tá certinho, então. É isso mesmo, gente. Ah, tá. Ele não vai aparecer. É porque às vezes você. Às tá vezes aparecendo no sim, celular Simone. não aparece. Tá aparecendo, viu? Pronto, às vezes quem está no celular e está com a internet lenta, às vezes demora a aparecer. Entendeu? Ela é slide, então. Apareceu aqui para mim. A parte do lado esquerdo, mas tá bom, dá para ver. Pronto, certo. Tá, gente? Então vamos começar aqui. Tá? Aqui o projeto Banco de Alimentos, Velho Chico, como eu falei para vocês, tá? Aqui todos os parceiros, os municípios participantes. Hoje nós estamos com Bom Jesus da Lapa. E hoje vamos falar um pouquinho, tá, sobre alimentação e sociobiodiversidade, tá? Então, me apresentando, para quem não me conhece, eu falei já na aula passada, né? Mas eu sou Xenusa Pereira Nunes, sou nutricionista, tá? Doutora em Agroecologia e Desenvolvimento Territorial, mestre em Ciência e tenho especialização em Segurança Alimentar e Agroecologia e especialização em Gestão em Saúde. Então, gente, hoje eu montei uma aula mais, eu digo assim, enxuta do que a da aula passada, né? A aula passada a gente deu muito, como eu falei para vocês, muitas definições, a aula foi mais extensa e no final eu não fiquei tanto tempo para escutar vocês, né? Para a gente estar dialogando também, porque como eu falei na primeira aula, o intuito da gente também não é só estar aqui falando, né? É falar e escutar vocês, né, saber a demanda de vocês, saber se isso realmente, o que a gente está expondo, se está acontecendo nos municípios ou não, e ter essa troca, né, até para na parte da aula prática, mesmo que a gente for para o município que a gente vai, a gente não se perder no que a gente deve abordar, então a gente precisa também estar tendo esse feedback de vocês também, tá? Então, gente, alimentos da sociobiodiversidade, refere-se, né, aos produtos alimentícios provenientes da diversidade biológica e cultural de determinada região, tá?
Então, esses alimentos são geralmente produzidos de maneira sustentável, respeitando os diferentes ecossistemas e as técnicas tradicionais da comunidade local. Então, o que é que eu quero dizer com isso? Se você ver aí, está dizendo que são produtos alimentícios provenientes da diversidade biológica e cultural da região. O que quer dizer isso? Às vezes a gente aqui pode estar consumindo, aqui no Nordeste, eu estou falando de Petrolina, né? Então, digamos que aqui a gente está consumindo açaí. Aí a gente faz, eita, eu estou comendo açaí, eu estou comendo um alimento da sociobiodiversidade. Poxa, aí você pergunta, mas aqui, Petrolina, no Nordeste, produz açaí? A gente não produz açaí. Então, o açaí é um alimento da sociobiodiversidade lá da Amazonas, certo? Então, primeira coisa, entendam isso. Para a gente dizer que a gente está consumindo um alimento da sociobiodiversidade, ele tem que estar sendo cultivado ali na nossa região. Então, apesar de eu estar comendo um alimento da sociobiodiversidade de outra região, eu não posso dizer que eu estou ingerindo o alimento da minha sociobiodiversidade, tá? Esses alimentos, eles incluem, né, uma ampla variedade de vegetais, de frutas, de ervas, raízes, sementes, cogumelo e outros recursos naturais que fazem parte da herança cultural e ambiental das populações. Isso é que nós estamos falando do alimento da biodiversidade, né? Porque nós temos a biodiversidade também, que leva em consideração outros produtos, não só os produtos alimentícios, tá? Mas nossa aula, a aula do nosso curso é em relação aos alimentos da sociobiodiversidade. Então, gente, além dessa importância nutricional, tá, que esses alimentos trazem, então, são alimentos altamente nutritivos, né, fazendo um link com a aula passada. Nós vimos o quê na aula passada? Que esses alimentos, né, da sociobiodiversidade, esses alimentos da agroecologia, esses alimentos cultivados de maneira sustentável, eles são o quê? São alimentos riquíssimos em nutrientes. Tá? E dentro dessa questão da biodiversidade, entra também as plantas alimentícias não convencionais, que também vai ser assunto de outro módulo da gente. Tá? Então, são alimentos que têm uma importância nutricional enorme. Só que o que acontece? Muitos, hoje em dia, as pessoas não dão valor, as pessoas acham que são alimentos que não trazem tanto benefício, por quê? Porque caiu em moda você comer o quê? Uma alimentação industrializada, né? Uma alimentação que teve aquela influência, como a gente falou na aula passada, que teve a influência todinha da industrialização, da globalização, da revolução verde, né? Então, assim, virou moda. Então, as pessoas perderam até o costume de comer esses alimentos saudáveis, esses alimentos naturais, esses alimentos provenientes da nossa sociobiodiversidade, devido a essa perca também cultural, né? Devido à falta de incentivo, como eu vou falar para vocês lá na frente, a falta de incentivo também para a gente estar ingerindo esses alimentos. Então, hoje em dia, a nossa situação alimentar está assim, a gente se alimenta de alimentos que, entre aspas, estão nutrindo nosso corpo, só que, na verdade, são alimentos o quê? Principalmente esses industrializados, rico em gordura saturada, rico em sal, né? E que estão aí já ligado, pesquisa já mostra que tem toda essa ligação dessa alimentação errada nossa hoje com o surgimento de várias doenças, tá? Então, esses alimentos da sociobiodiversidade contribuem, tá, para a preservação da biodiversidade, para a segurança alimentar e soberania alimentar das comunidades, como a gente viu também na aula passada, e para o fortalecimento da identidade cultural. Então, nós, hoje em dia, perdemos nossa identidade cultural. Né? Então, aquela comida que era típica, e o que era que a gente fazia antigamente, né? A gente, no domingo, a gente se reunia na casa da avó, na casa de alguém, ia fazer a comida, era aquela comida natural, aquela comida que respeitava a nossa cultura alimentar, a nossa identidade cultural, e hoje em dia perdeu-se isso. Tá? Não sei se alguém teve curiosidade de baixar lá o guia, para dar o guia alimentar para a população brasileira, que um dos tópicos que ele fala é justamente esse resgate dessa identidade cultural.
né, da gente incentivar as pessoas a fazerem comida, a gente incentivar as pessoas a irem para a feira comprar alimento. Muitas vezes a gente diz, mas ter uma alimentação saudável é caro. Não é caro, se você for ver, tá? Então, você vai para a feira, você compra o quê? 1 litro de Acerol ou 1 quilo, não sei como é na região de vocês, aqui o pessoal vende naqueles litros, você compra o quê? O pessoal geralmente faz, R$3, 2 por 5, né? Então, você compra 2 litros da fruta, você faz quanto de suco ali? Mas você acha caro, mas você acha barato, dá R$6, R$7 um refrigerante, em 2 litros de refrigerante, que vai estar carregado com um monte de nutrientes ali. Nutrientes não, né? Um monte de substâncias que estão ali para prejudicar a sua saúde, né? Então, a gente precisa ter esse resgate, a gente precisa entender, né, que a alimentação saudável, a alimentação que é rica em nutrientes, a alimentação que vai ajudar a nossa saúde, são justamente os alimentos naturais provenientes desse ambiente, né? Que leva em consideração a agricultura sustentável, a agroecologia, né, e principalmente também a nossa sociobiodiversidade. Então, o manejo e consumo desses alimentos estão diretamente relacionados com a conservação dos ecossistemas e a promoção da agricultura familiar, valorizando a sabedoria e os conhecimentos tradicionais também das populações indígenas, né, e as populações tradicionais também, como populações quilombolas. Então, quando a gente fala nessa preservação desse ecossistema, automaticamente a gente já está beneficiando a promoção dessa agricultura familiar, né, que é justamente essa questão da alimentação saudável, dessa cultura alimentar, ela era passada de geração em geração, principalmente através dos agricultores familiares, né, das famílias agricultoras, e isso foi deixando-se, né, perdendo-se ao longo do caminho. Falando um pouquinho para vocês sobre exemplos, né? Então, já que são alimentos tão nutritivos, alimentos alimentos que vão estar beneficiando essa nossa saúde, né? Ela interfere nesse processo de saúde e doença. Aí você pode dizer, Xanusa, quer dizer que se eu só comer a partir de hoje um alimento da sua biodiversidade, eu não vou adoecer? Não, né? Não tem alimento também milagroso, mas lógico que se você está ingerindo um alimento que ele vai estar te dando aqueles nutrientes que você precisa, e ele vai estar livre desses agrotóxicos e desses contaminantes, então aqueles nutrientes que estão ali, eles só vão trabalhar a favor do seu bem-estar, da manutenção da sua saúde, né? Lógico que a gente sabe que existem vários fatores para o surgimento de uma doença, não é só alimentação, né? Estresse, atividade física, outras coisas também interferem. Diferentemente de como você come um alimento que já não tem esse teor nutricional bom, ainda tem um monte de aditivo químico, ainda tem um monte de conservante, ainda tem um monte de agrotóxico. Então, aqueles nutrientes que estariam ali trabalhando para beneficiar a sua saúde, vai estar competindo com todas essas outras substâncias, né, que vão estar ali para causar uma doença. Tá? Então, por isso que a gente diz que ele vai estar beneficiando. Tá? Então, não existe alimento que diga assim, eu vou comer também, não vou adoecer, tá? Em relação a frutas típicas, a gente sabe o quê? Que o Nordeste do Brasil abriga uma variedade exuberante de frutas típicas, muitas das quais não são encontradas em outras regiões do país. Entre elas, destaca-se a acerola, caju, pitanga, umbu, a jaca e muitas outras. Às vezes, a gente até encontra, né, em outras regiões, mas a gente sabe que é o quê? Que a fruta, ela foi o quê? Cultivada, ela foi levada, né? Mas não é aquela fruta que seja específica daquela região. Essas frutas não apenas contribuem para a alimentação local, mas também possuem propriedades nutricionais únicas e são essenciais para a preservação da sociobiodiversidade. Então, quando a gente fala, né, por que os alimentos da sociobiodiversidade, eles não eram tão incentivados? Porque se você vê, não existe alimentos da sociobiodiversidade industrializados. Assim, industrializado que eu digo, alimentos ricos em substâncias químicas, ricos em conservantes, né? É mais o alimento natural,
né? Ou então um alimento que você pode até fazer aquela industrialização, mas é um alimento que não vai estar tendo aquele aditivo químico, então aquele alimento ele já não consegue durar muito tempo. Se ele não consegue durar muito tempo, as indústrias não conseguem estar produzindo e estar exportando em grande quantidade, exportando para fora, né? Então, querendo ou não, as indústrias elas não têm intenção, a verdade é essa, né? De estar divulgando e estar promovendo esses alimentos da sua biodiversidade. Então, cabe a quem está promovendo? Cabe a nós, né? Cabe à agricultura familiar, cabe ao pequeno produtor e outras estratégias também que eu vou mostrar mais na frente para vocês. Outra coisa também que eu coloquei aqui, mandioca, que a mandioca a gente vai ver também, né, em um dos módulos, a gente vai falar dessa importância nutricional, desse teor nutricional e da utilização da mandioca, do umbu e maracujá, tá? A mandioca ela está presente em tudo quanto é região do Brasil, não só no Nordeste, tá? O cultivo da mandioca é uma prática milenar no Nordeste. Essa raiz, ela desempenha um papel fundamental, né, na dieta da região. Então, como eu falei para vocês na aula passada, então, desde a descoberta do Brasil, que os índios já plantavam mandioca, né, eles já cultivavam aquela alimentação deles de subsistência, tá? Então, essa mandioca, ela já é antiga, né, não é nada, nenhum alimento novo, nada que está surgindo agora. E ela também é muito utilizada na produção de farinha. Tá? É a base de diversos pratos típicos, também vários pratos típicos aqui do Nordeste, a gente também usa a mandioca, como a tapioca, a macaxeira cozida, sendo uma fonte vital de carboidratos na alimentação local. O pessoal também gosta de fazer por aqui muito a chamada vaca atolada, né? Que é a carne bovina cozida com a mandioca, e no final amassa essa mandioca e fica aquele caldo grosso, pelo menos aqui a gente faz assim, né? Cada região também tem a sua cultura, né? Às vezes pode fazer a vaca atolada de outro jeito, mas aqui a gente faz assim, tá? Então também é um alimento assim da sociobiodiversidade, não só do Nordeste, mas a mandioca está presente aí em todas as regiões do Brasil. Outra coisa, gente, eu trouxe aqui para vocês que eu acho importante a gente falar também da questão dessas frutas, né, da Amazonas, que a gente sabe o quê? Que a Amazônia ali é um berço enorme de diversidade alimentar, né, dessa diversidade vegetal e que a gente não aproveita quase nada na nossa alimentação. Como eu falei na aula passada, o Brasil é riquíssimo nessa diversidade vegetal e a nossa dieta é monótona, tá? A gente só come o quê? Arroz, feijão, milho, uma soja, talvez, né? Aí começa alface, cebola, tomate, pimentão, uma vez ou outra um espinafre, uma rúcula, né? Enquanto a gente tem uma diversidade alimentar de mais de 9.000 espécies. Então, a gente, assim, perde muito na questão alimentar. Às vezes, como eu falei, por desconhecimento, né? Não sabe que certos alimentos podem comer e, às vezes, por preconceito. Ah, como eu falei, às vezes tem as plantas alimentícias não convencionais que o pessoal não sabe o que é, nem o que pode comer, e a questão também do desperdício, da gente jogar fora casca de alimentos que pode ser comido, a gente jogar semente fora, a gente jogar folhas fora que pode comer e a gente acha que é lixo. Tá? Então, a gente precisa ter essa mudança desse olhar. E a Amazônia é um berço desse tesouro alimentar que o Brasil tem, né? A Amazônia, né, lá de uma variedade impressionante de frutas nativas, né, o cupuaçu e o açaí altamente conhecido, só que quem vai lá na Amazonas e come, né, diz o quê? Que a gente, em canto nenhum do Brasil, a gente come o açaí e o cupuaçu verdadeiro, né, primeiramente que o nosso cupuaçu e nosso açaí ele é adoçado. O açaí normal, o cupuaçu normal, ele não é adoçado, diz que ele é muito forte. Quem é acostumado a comer o tradicional, às vezes vai para lá e não consegue nem comer. Eu tive uma irmã que foi ao final do ano passado, dar uma palestra lá no evento, e aí ela pediu açaí. Ela disse, Xenosa, não consegui comer o açaí, não consegui. Né? Do paladar da gente, porque a gente foi aculturado, né? Foi trazida essa cultura de lá e a cultura está errada. Né? Não trouxeram o alimento realmente nativo, do jeito que ele é. Tá? Então, a Amazônia ela tem frutas que não são apenas deliciosas, mas também possuem propriedades nutricionais excepcionais, como todos os alimentos da sociobiodiversidade, não só os presentes na Amazônia, mas todos os outros, né? E desempenha também um papel vital
na cultura e tradição das comunidades locais, reforçando a ligação entre o homem e a natureza. Outra coisa também importante, gente, de falar é a questão do plantio agroflorestal diversificado também, tá? Que esse plantio é a prática, né, que combina cultivos agrícolas com árvores também, promovendo a diversidade e a produção de alimentos saudáveis. Além de contribuir com a conservação do solo e dos recursos hídricos, essa prática valoriza a variedade de alimentos regionais, né, como a mandioca, a pupunha, banana da terra, dentre outros. Então, lá na frente eu vou falar mais um pouquinho dessa questão também, desse plantio diversificado. Outra coisa também, gente, que entra na questão dos alimentos, da sociobiodiversidade, a questão do pescado também, tá? Não é só a questão, às vezes as pessoas quando falam de alimentos da sociobiodiversidade, liga só ao vegetal, a planta, né? A fruta, a verdura, e não, o pescado também é um alimento e faz parte dessa nossa sociobiodiversidade. Então, nas comunidades ribeirinhas, o pescado artesanal de água doce é um exemplo crucial de alimento da sociobiodiversidade. Né? Então, peixes como o tambaqui, pirarucu, né, eles sustentam não apenas as necessidades nutricionais, mas também fortalecem as práticas tradicionais de pesca e o modo de vida da população local. Né? Então, quando a gente fala de sociobiodiversidade, a gente não só fala do alimento em si, a gente fala do alimento, da forma de produção, né, ligado àquela cultura local. Né? Então, aquilo é um alimento da sociobiodiversidade. Pode ser que um alimento ele seja cultivado, obedecendo toda essa questão da sustentabilidade, da agroecologia, numa região seja de um jeito e outra região seja de outro. Né? Nada impede. Então, quando a gente fala dessa questão da sociobiodiversidade, é todo esse processo, tá? Vai desde o alimento até a forma de plantio, a forma de cultivo, a forma de colheita, tudo obedecendo o quê? Aquela cultura local. Em relação, gente, à importância dos alimentos da sociobiodiversidade, né? Fazendo o link também com a aula passada, para a segurança alimentar e soberania alimentar, o que é que a gente sabe? Que os alimentos da sociobiodiversidade, eles desempenham um papel fundamental nessa promoção da segurança alimentar e da soberania alimentar das comunidades, né? Mais uma vez, porque eu fico repetindo isso justamente porque é para vocês frisarem mesmo e não esquecerem, né? Porque a sociobiodiversidade, né, são alimentos ricos em nutrientes, são alimentos ali também que fazem o link com a soberania alimentar, porque você está decidindo, você está escolhendo qual é o alimento bom, qual é aquele alimento, né, que vai estar promovendo tua saúde, você tem o direito de escolher. Né, diferentemente de quando o alimento é imposto a gente, né, diferentemente de quando a gente perde essa cultura alimentar, quando chega uma indústria e começa a propagar um monte de alimento diferente que não tem nada a ver com a gente e a gente está consumindo, né, os Estados Unidos aí é exemplo, há muitos anos já, os Estados Unidos passam por uma epidemia aí de obesidade, né? A gente vê que vários alimentos já foram proibidos até dentro dos Estados Unidos, e aqui no Brasil, todo mundo come e consome normal, né? Por quê? Porque a gente passamos por esse período, né, de aculturação. Né? Então, muitos países já estão vendo aí os malefícios dessa alimentação industrial, né, e já barraram, e aqui no Brasil continua, tá? Eu não sei se é impressão minha ou não, mas eu tenho notado ultimamente até uma diminuição da propaganda de refrigerante. Depois me digam aí se vocês estão achando a mesma coisa ou não. Eu vejo muito assim as pessoas hoje em dia buscando mais comprar alimentos, principalmente orgânicos, né? Só que os que as pessoas falam, e quando a gente fala de orgânico, esses alimentos da sociobiodiversidade estão incluídos, né? As pessoas falam também que é muito caro. Ah, porque é caro? Se eu for comprar um molde de coentro aqui mesmo, Petrônio, se a gente for comprar um molde de coentro normal, é R$1,99. Se a gente for comprar um molde de coentro da orgânico, é R$4, é o dobro, né? Aí a gente faz sim, gente, só que assim, as pessoas também têm que entender o quê? Quando a gente aumenta a nossa procura, quando a demanda aumenta e o produtor ele consegue produzir mais alimento, automaticamente esse preço ele tende a baixar,
correto? Porque também não tem como um pequeno produtor, que ele está ali com seus canteirozinhos pequenininhos, né, numa pequena área, cultivando um alface, um coentro, uma cebolinha, querer concorrer, colocar o preço dele igual a quem colocou veneno numa plantação enorme, o grande produtor, né? E aí tá lá e tem muito alimento para vender, ele bota no supermercado com preço lá embaixo, né? Então, assim, não tem como a gente querer, a gente tá questionando, isso é uma briga até injusta, você querer que um alimento orgânico tenha o mesmo preço do outro alimento. Mas a gente sabe, entender, a gente sabe que a partir do momento que essa demanda aumenta, que as pessoas começam a entender a necessidade, a importância de estar consumindo esses alimentos, então a tendência é que eles comecem a baixar, né? E pelo menos eu, como compro, desde o começo eu ia no supermercado, a gente aqui não encontrava no supermercado alimento orgânico. Hoje em dia a gente já encontra, já tem a prateleirinha lá reservada dos orgânicos, pequenininha, tímida, mas tem, né? Dos orgânicos, a prateleirinha dos alimentos da hidroponia, né? Então a gente está vendo que o pessoal está começando a acordar para essa questão, né? E a questão do refrigerante que eu falei para vocês era que antes pelo menos eu via, né? Propaganda de refrigerante direto, tipo a Coca-Cola a gente via direto, né? E agora a Coca-Cola a gente vê mais essas propagandas incentivando o uso mais perto do que do Natal, né? Que faz essa muito ligação da Coca-Cola com o Natal, né? Então, assim, tomara que chegue um dia que nem mais propaganda tenha, né? Lógico que tem, mas eu vi que deu uma pequena diminuída. Não sei se é alguma impressão minha, né? Mas eu estou notando isso. Então, ao diversificar a produção e consumo de alimentos, as comunidades elas podem reduzir, né, a dependência de monocultura e ampliar suas opções nutricionais. Então, essa questão da diversificação, gente, é muito importante, porque a gente sabe que quando você tem uma monocultura, principalmente quando vem essas questões de mudança climática, né, então você está ali. Digamos que você só planta coentro, né? Só planta coentro. Vem a mudança climática, vem aquele sol de torrar, teu coentro morreu todinho. Ou então vem uma chuva torrencial, o coentro morreu todinho. Então, a gente tem que ter essa diversificação, que esses alimentos da sociobiodiversidade permitem, né? São alimentos que eles resistem a temperaturas, a mudanças climáticas diferentes, né? Então, tem alimentos que resistem no frio, como ao calor, como na temperatura amena, né? Então, também tem essa questão também de ampliar essas opções nutricionais, né? Quando você não tiver o alimento, não tiver um tipo de alimento, você está tendo outro tipo de alimento. Então, a sociobiodiversidade também permite isso. Outra coisa importante, gente, eu botei essas duas fotos aí, essas duas imagens aí, porque eu simplesmente acho lindo essas duas imagens aí, tá? Outra coisa importante é a variedade de alimentos provenientes da sociobiodiversidade contribui para a adaptação às mudanças climáticas, né, que foi o que eu acabei de falar, pois as espécies diferentes têm resiliências variadas a diferentes condições ambientais, garantindo a disponibilidade de alimentos, mesmo em situações adversas, tá? Então, eu sou apaixonada por essa primeira imagem aqui, né, que você vê o quanto de alimento que está plantado aqui nesse local, né, nesse espaçozinho aqui. Tá? Espaçozinho considerável, né? E aqui embaixo, que já é um modelo também agroflorestal, que muita gente também está adotando hoje em dia, né, que mistura dentro onde você tem as frutíferas, você começa também a colocar suas verduras, suas leguminosas, tá? Aproveitando todo esse espaço aqui, né? Tem leguminosas que tem folhosas que precisam mais de sombra, então já aproveita a sombra, né, das frutíferas. Então, assim, são coisas, assim, maravilhosas, essa questão da sociobiodiversidade permitir, né, essa questão que sai da monocultura, que é como a nossa agricultura está hoje em dia, né, principalmente esses grandes produtores, eles só investem basicamente em uma só cultura, tá? E aí a biodiversidade, a sociobiodiversidade é ao contrário, né, ela permite essa diversificação alimentar. E a partir do momento que você está diversificando essa alimentação, você também está diversificando os nutrientes também que você vai estar ali ingerindo. Outra coisa, gente, esses alimentos, eles também representam,
as práticas e conhecimentos tradicionais das comunidades, promovendo a preservação da cultura local e estabelecendo um vínculo essencial entre as comunidades, o ambiente e o seu redor. Então, além dessa questão da preservação da cultura local, esses alimentos da sociobiodiversidade, eles ainda proporcionam essa participação da comunidade, tá? Também essa questão da união, né, de você trabalhar em conjunto, né, como eu coloquei a imagem, o pescador, você, muitas vezes, é diferente se você for pescar sozinho, que você consegue pescar, do que você ir acompanhado, né? Se você está descascando a mandioca, é diferente, você está com um monte de mandioca para descascar, você está sozinho do que você está acompanhado, né? Então, proporciona também essa relação entre as pessoas da comunidade, tá? Então, também tem essa questão de proporcionar o vínculo. Então, veja quanta coisa importante esses alimentos da sociobiodiversidade, eles fazem, e que tem tudo relação também com segurança alimentar e a soberania alimentar também. Aqui, gente, eu coloquei para vocês, tem o site da Sustentária, tá? Depois eu vou passar o link para vocês, não sei se vocês já conhecem, que eu gosto muito, eles tanto têm o Instagram como eles têm o site também, e eles falam muito dessa questão também, tá? De alimentos da sociobiodiversidade, segurança alimentar, soberania alimentar e PANCs, eles tratam também só dessa temática. E aí, eles colocaram esses cardzinhos lá, eu achei interessante, fiz o print aqui para colocar para vocês, tá? Para vocês verem, né? Se a gente for ver, tipo abacaxi é um alimento da sociobiodiversidade de todas as regiões, tá? Aqui, presente, assim como a mandioca, né? E tem alimentos que são típicos só daquela região, tá? Como eu falei para vocês, se você ver aqui, açaí é um alimento típico, né, da sociobiodiversidade do norte, né? Aqui no Nordeste, a gente se destaca muito, né? Abacaxi, cacau. Agora, lógico que assim, quando a gente diz alimento da sociobiodiversidade, não quer dizer que tem em todo o Nordeste, tipo cacau. Aqui em Petrolina, a gente não tem cacau. Lá em Ilhéus tem cacau, tá? Então, entendam, mais uma vez, que o alimento, para ser considerado da sociobiodiversidade, tem que ser aquele alimento que é produzido ali também naquela região, é típico daquela região, tá? E dentro da mesma região, tem aqueles alimentos que também só são desenvolvidos em alguns municípios, em outros não, tá? Pequi tem muito em Pernambuco, tá? E aí, se você vê, aqui dentro do Nordeste, o que também é considerado como alimento da sociobiodiversidade, já entra também a Auropronobis, que é a Auropronobis, que é uma planta alimentícia não convencional, a taioba também é uma punk, temos a Beldroelga também, que é uma punk, tá? Então, entendam que está tudo junto, tudo ligado, como dizem no popular, está tudo no bolo só, né? Sustentabilidade, agroecologia, segurança alimentar, soberania alimentar, alimentos da sociobiodiversidade, plantas alimentícias não convencionais, tá? Então, tudo se encaixa, tá? Não é nada que uma coisa não tenha ligação com outra, tá? Então, se você consome um alimento da sociobiodiversidade, automaticamente você está ingerindo um alimento que vai estar te trazendo segurança alimentar e soberania alimentar também. Então, em relação aos benefícios nutricionais, né, variedade de nutrientes, tá? Esses alimentos da sociobiodiversidade são ricos em uma variedade de nutrientes essenciais para a saúde humana, tá? Como já falei, incluindo o quê? Vitaminas, os sais minerais, antioxidantes, sem falar em proteínas, carboidratos, nos lipídios, e é uma diversidade nutricional que contribui para uma dieta equilibrada e para a prevenção de deficiências nutricionais. Tá? Então, eu coloquei essa imagem aí para vocês entenderem também que alimentos da sociobiodiversidade não só diz só a fruta e a verdura. Né? Então, a gente também entra a questão dos leguminosos, a questão do feijão verde, da mandioca, da macaxeira, da batata doce, tá? Dependendo de cada região. Então, se você for olhar, é um mar de nutrientes que esses alimentos carregam consigo. Só, gente, que apesar de ter todos esses benefícios nutricionais, essa reportagem aí saiu no jornal da USP, né? Essa foi agora de junho do ano passado,
Ontem a USP ela falou o quê? Que falta de biodiversidade na dieta de 99% dos brasileiros. Então, assim, é muita gente, né, que não está se beneficiando desses alimentos, dessa sociobiodiversidade. Né? Então, houve um mapeamento que mostrou que somente 1 em cada 100 brasileiros consome os chamados alimentos biodiversos, né, que inclui vegetais regionais, carne de caça e cogumelos. Tá? Então, a reportagem diz, né, que o Brasil possui uma notável biodiversidade do planeta, que eu falei para vocês, lembro na aula passada, né, mas que se entende que para a oferta de alimentos, eita, li errado aqui, desculpa, né, o Brasil ele tem essa biodiversidade, né, de alimentos, como eu falei na aula passada, a gente tem uma grande biodiversidade alimentar no planeta, e o Brasil, ele detém 18% de toda essa biodiversidade, só que a gente faz o quê? A gente não come, né? A nossa dieta é monótona, é tanto que está aí, que a reportagem mostra, né, o estudo, isso aí foi um estudo, como está aí embaixo, né, o estudo realizado pelos pesquisadores, então, tem a USP envolvida, tem a Universidade Federal do Pará, Universidade do Rio Grande do Sul, Federal também, Universidade Federal de Campina Grande, Federal da Paraíba, Federal de Pernambuco, então eles constataram que apenas 1,3% da população tem acesso a uma dieta biodiversa. Porque quando a gente fala em ter acesso, vem outra questão também envolvida. Às vezes, a pessoa tem o dinheiro, mas não tem o acesso. Né? Às vezes, eu tenho dinheiro, mas eu moro longe, aqui na minha comunidade, não tem onde comprar, não vende, você termina que você não compra. Ou então você mora lá no interior longe, que você só vem para a cidade uma vez ao mês fazer as compras. Então, naquela semana que você comprou, você come. Na outra, você não come. Então, às vezes, você pode até ter o dinheiro para comprar, mas você não tem o acesso. E muitas vezes você tem um acesso, na frente da minha casa pode ter uma venda, né, uma quitanda que vende os alimentos, mas eu não tenho dinheiro para comprar. Então, quando a gente fala que as pessoas não têm acesso, pode ser por esses 2 fatores, tá? Ou não tem o dinheiro, ou não tem o acesso mesmo para estar, o acesso mesmo de estar tendo como comprar esse alimento. Uma coisa importante também, gente, é a questão do potencial medicinal, tá? Então, muitos alimentos provenientes da sociobiodiversidade possuem propriedades medicinais reconhecidas. Eles podem ser utilizados na medicina tradicional e têm sido objeto de estudo científico para o desenvolvimento de medicamentos e tratamentos alternativos, né? Então, por exemplo, o maracujá. A gente sabe o quê? Que o maracujá é uma planta que tem muitos benefícios. Coloquei justamente o maracujá aí, porque a gente vai tratar também, em outro módulo falar do maracujá. O maracujá combate o estresse, a ansiedade, a insônia, controla os níveis de colesterol, de glicose e de pressão sanguínea, auxilia na digestão e funcionamento do intestino, previne o envelhecimento e melhora da saúde dos ossos, tá? Xenosa, mais uma vez, se eu comer maracujá, tomar o suco de maracujá todo dia, isso aí vai estar tudo ok? Não. Certo? Então, as pessoas, às vezes eu tenho até medo quando eu vejo esses postzinhos assim, porque às vezes quando as pessoas não entendem, as pessoas acham que tomar um suco de chuchu vai fazer a pressão baixar. E não é bem assim. Esses alimentos, eles têm esse fator nutricional, esse fator medicinal, essa propriedade medicinal, que funciona sim, quando aliada também a outros fatores. Então, a gente não pode se entupir de sal, se entupir de gordura e dizer, não, eu vou comer maracujá que vai baixar meu colesterol, vai baixar minha glicose, né? Não é por aí. Mas a gente sabe que todos esses alimentos, não tem um que diga assim, que não tem alguma propriedade. Algum tem, tá? Que tem essa relação, tanto do alimento, como essa propriedade medicinal. Por que a gente sempre diz que tem algum? Porque a maioria das patologias, das situações, acontece muitas vezes porque a gente, às vezes, está até com déficit de um nutriente. Se a gente está tendo uma alimentação, né? Então entenda o processo. Se a gente está tendo uma alimentação, essa alimentação é rica em nutrientes, essa alimentação foi produzida de uma forma sustentável, essa alimentação não tem agrotóxico, essa alimentação está rica em nutrientes, como é que isso não vai colaborar para o bom funcionamento do meu organismo?
Então, é lógico que esses alimentos da sociobiodiversidade, eles vêm atrelados a uma propriedade medicinal, entende? Então, assim, só falta as pessoas terem o conhecimento e as pessoas saberem utilizar esses alimentos, né? São os alimentos que a gente chama de nutracêuticos, que tem não tem só aquela propriedade nutricional, de nutrir, né? Mas tem a propriedade também medicinal. Quando eu falo em as pessoas saberem usar, é porque a gente ainda usa muito, a gente muitas vezes não sabe usar a propriedade medicinal do alimento. A gente só sabe usar a propriedade alimentícia do alimento. Exemplo, o maracujá, o que é que as pessoas geralmente fazem? O suco do maracujá, né? Para baixar a pressão alta. Ou então tem gente que gosta de tomar, fazer o chá, né, do maracujá. Colocar o maracujá na água, né, e faz um chá. Eu gosto muito do chá do maracujá com banana da terra. É uma delícia. Mas esse chá desse jeito, ele vai estar me ofertando o quê? Mais a questão da propriedade alimentícia. A questão do maracujá para baixar a pressão alta, aí você está estressado e faz o quê? Toma um chazinho de maracujá, né? Para desestressar. Toma um chazinho de maracujá para ajudar a baixar na pressão. Vocês sabiam que a maior propriedade medicinal do maracujá não está no maracujá em si? Está na folha do maracujá? Então, para você aproveitar melhor essa questão do maracujá, para baixar a pressão sanguínea, para acalmar, é você fazer o chá da folha do maracujá. Entendeu? Então, veja que o alimento é o maracujá. Mas as pessoas não sabem como utilizar para estar usufruindo dessa questão, desse potencial medicinal, tá? Então, a gente tem também que aprender isso, que os alimentos muito têm essa questão medicinal, como eu já falei, da sociobiodiversidade, né? Acredito que quase nenhum, diga assim, quase dizer assim, será que tem algo que não tem, né? Eu acho que todos têm por esse fator, só que as pessoas precisam saber usar esses alimentos da forma correta. Deixa eu ver que hora é aqui, porque eu falo que só. Outra coisa, gente, alto teor de fibras. Lógico, se a gente fala no alimento da sociobiodiversidade, né? Se a gente vai para essa parte das frutas e da verdura, lógico que as carnes, que são as proteínas, ela não vai ter tanta fibra. Mas a questão das frutas, das verduras, dos legumes, eles são alimentos que frequentemente apresentam alto teor de fibra, o que contribui para a saúde digestiva, regulação do açúcar no sangue e redução do risco de doenças cardíacas, tá? Então, a gente sabe que a fibra, ela vai ajudar nessa função intestinal, tá? Essa função intestinal, a fibra, tanto ela vai ajudar na questão de constipação como de diarreia. As pessoas também, às vezes, não sabem utilizar o alimento para esse fim. O que é que as pessoas geralmente, digamos, eita, fulano está com diarreia. O que será que ela pode comer? Maçã, né? Então, da maçã, que maçã prende, né? Vou falar na linguagem comum, né? A pessoa faz da maçã para essa pessoa comer, que maçã prende, tá? Então, assim, primeira coisa, existem 2 tipos de fibra, tá? Eu não vou adentrar esse assunto, não, mas só para vocês terem o conhecimento. Tem a fibra solúvel e a fibra insolúvel. Na maçã tem os 2 tipos, tá? Então, a fibra da maçã, se você come a maçã sem a casca, ela ajuda a melhorar a diarreia, tá? Controlar essa diarreia. Se você come a maçã com a casca, ela ajuda o teu intestino a funcionar. Tá? Então, tem os alimentos que tem os 2 tipos de fibra, e tem outros que não, tipo o mamão. O mamão, a gente sabe o quê? O mamão, ele só ajuda na constipação. Aí, é isso que as pessoas têm que entender. Tem que entender como é que usa o alimento. E, às vezes, a pessoa está com diarreia, vai comer maçã com a casca, né? Onde, na verdade, teria que ser sem a casca. Tá? Ele precisaria do caso da fibra que está ali dentro da maçã, e não a fibra que está do lado de fora da maçã. Mas que essas frutas, elas ajudam nessa regulação desse sistema digestório, tá? Não é mais sistema digestivo, é só a nível de informação também, que antes era sistema digestivo, já mudou há algum tempo o sistema digestório. Agora que também essas fibras, elas só funcionam também, só tem essa função, se você também atrela ao consumo também de muita água. Se você comer a fruta e você não toma água, essa fruta, em vez de ajudar o bom funcionamento do intestino,
ela faz é prejudicar o funcionamento do intestino. Em relação à regulação do açúcar no sangue também, né, a gente sabe que essa alimentação rica em fibra, né, quando você também não ingere altos teores de açúcar, essa fibra também ela diminui essa absorção do nosso corpo, tanto de açúcar como de gordura também. Então, ela também ajuda na redução do colesterol, tá? Então, se ela ajuda na redução do colesterol, na redução do açúcar, lógico que também automaticamente vai estar ajudando na redução do risco de doenças cardíacas, né? Que está muito ligado também à presença de uma alimentação rica em gordura. Doenças cardíacas, né? Rica em gordura e também de alimentação também rica em sal, tá? Só que a fibra, ela não tem esse poder de diminuir essa ingestão não tem o poder de diminuir essa absorção de sal no organismo, não. É só a questão do açúcar e da gordura. Tá? Sabemos também o quê? Que o consumo regular de alimentos ricos em fibra é crucial também para a manutenção de uma boa saúde. Tá? Então, a fibra, ela é considerada também um nutriente. Então, a gente também, no que a gente tira essa fibra, a gente vê também que o nosso organismo já desregula todinho, né? Principalmente a questão do sistema digestório. Outro benefício também, gente, dos alimentos, da sociobiodiversidade, são fontes de proteína variada, tá? Então, a gente encontra aí a sociobiodiversidade, né, oferece diferentes fontes de proteínas, incluindo as leguminosas são os grãos, então a gente tem aí vários grãos, sementes, tá? E que são essenciais para a construção e reparação dos tecidos do corpo. Então, essa diversidade de fontes de proteína contribui para uma dieta sustentável também nutritiva. Tá? Então, o que a gente viu agora de frutas e verduras vão estar contribuindo para a gente o quê? Para a gente conseguir o quê? Vitaminas, sais minerais, né? A questão dos antioxidantes. Então, são fontes, essa parte de frutas, verduras, vegetais, elas fazem parte da regulação do corpo. Então, ela tem uma função primordial regulatória. Tá? Não é que a fruta não tenha caloria, ela tem. Só que quando você compara com uma proteína, a caloria dela é bem baixinha, tá? Com exceção de algumas, né? Como o coco, como o abacate, né? Que tem um teor maior de carboidrato, justamente devido ao teor também de óleo que tem, né? De gordura que aquelas frutas, algumas frutas específicas contêm, tá? Mas elas têm mais a função regulatória. Né? Por isso, então, gente, entende? Se é uma função regulatória, está regulando tudo no nosso corpo. Tá? Então, por isso que é importante a ingestão. E que a sociobiodiversidade nos proporciona tudo isso, né? Em relação a essas proteínas, né, da sociobiodiversidade, a proteína ela já tem uma função construtora, né, e reparadora dos tecidos. Função construtora é o quê? O bebê, quando nasce, ele precisa estar comendo. Por que criança toma muito leite, né? Que aí também tem uma questão que eu também não vou entrar nesse debate, né? Se criança precisa ou não tomar leite depois de 6 meses, né? Tem a teoria do que diz que não precisa tomar leite, mas enfim. A criança, ela precisa de um aporte de proteína, tá? Maior do que o adulto. Seja de leite, de carne, de ovos, ela precisa. Por quê? Porque o corpo dela está em formação. Então, nós, adultos, nós não precisamos de tanta proteína, a gente não precisa estar comendo, querendo comer aquele prato com um pedaço de carne do tamanho do mundo, né? Que o brasileiro adora uma carne, a gente não precisa. Por quê? Porque nós já passamos dessa fase de construção. Nós precisamos do suporte de proteína, precisamos. A gente precisa para reparação, né? Para manutenção da pele, dos olhos, do cabelo, do corpo. Na hora que a gente se corta, né, quando estanca o sangue, ali a proteína que já começa a agir, que já começa a reparar aquele corte. Então, o adulto, ele precisa de proteína bem menos do que a criança, tá? Então, mais um benefício, né, que a gente tem essa variedade, né? Então, assim, não é achar que a sociobiodiversidade não tem proteína. Eu vou mostrar para vocês daqui a pouco um manual que tem até pessoal consome até carne de jacaré, para você ver só o tamanho da sociobiodiversidade de proteína, né? Então, tem o peixe, tem o frango, tem o ovo, tem as sementes, tem a leguminosa, tem a carne de caça, tem um monte de alimentos aí, fontes de proteína, tá? Outra coisa,
a preservação da sociobiodiversidade através dos alimentos, como é que a gente pode estar resgatando essa preservação dessa sociobiodiversidade? Primeiro, a gente pode trazer esse resgate, né, dessas culturas locais, né, um dos passos essenciais na preservação da sociobiodiversidade através dos alimentos é justamente esse resgate dessa cultura local, tá? Isso envolve o quê, gente? E aí entram vocês, né? Vocês são autores, né? Vocês que vão ter que trazer, buscar esse resgate dessa cultura local, tá? Isso envolve o quê? Recuperar técnicas de plantio, de colheita e de preparo de receitas que foram transmitidas de geração em geração pelas comunidades tradicionais, tá? Então, assim, como é que eu, Xenusa, digamos, posso colaborar com a preservação dessa sociobiodiversidade? O que é que eu posso fazer para tentar colaborar? Então, primeira coisa, eu tenho que tentar resgatar, né, essa receita, esse plantio. Eu, como nutricionista, eu faço como? Tentando resgatar essas receitas, né, que foram transmitidas de geração em geração e que hoje em dia não se conhecem. Então, quando eu era criança, na casa da minha avó matava galinha. Eu batia lá o sangue da cabidela, né? Então, assim, se eu não passo essa tradição para minha filha, quem é que vai passar? Então, da geração dela para frente, ninguém mais vai entender, né, que a gente comia aquela cabidela, que aquele sangue era batido, que podia se comer, né, o que é que a gente comia. Então, cabe a nós, né, trazer esse resgate, principalmente, né, as pessoas que são agricultores, trazer esse resgate, resgatar essas técnicas de plantio, de colheita, de receita, tá, valorizar essas práticas, tá, se a gente não fizer isso, outras pessoas é que não vão fazer, né? A promoção da agricultura sustentável, como eu falei na aula passada, a questão da importância da gente também estar divulgando, né, tá incentivando essa questão da agricultura sustentável e começando por cada um, porque também não adianta eu dizer eu vou incentivar a agricultura sustentável se a minha agricultura não é sustentável. Não adianta eu, como Xenusa, estar querendo incentivar o uso de plantas alimentícias não convencionais se eu não consumo, se eu não cultivo. Né? Então, a questão das punks, eu trabalhei no meu doutorado, então eu escrevi um livro pequenininho falando de algumas punks, com a receita de punks, cultivo punk aqui na minha varanda, faço minhas receitas com punks, porque não adianta a gente estar brincando de querer, né, resgatar a cultura alimentar. Então, a gente faz e a gente se a gente se enquadra naquele ambiente, né, a gente veste a camisa, ou então a gente não consegue estar incentivando a produção desses alimentos da sociobiodiversidade, tá? Então, promover também essa agricultura sustentável, a questão da valorização e conservação também de espécies nativas, né? A gente sabe, principalmente a questão de sementes crioulas, a gente sabe aí que vários alimentos hoje em dia também está tudo modificado, né? Não tem essa conservação dessa espécie nativa, então isso também, a gente começar a valorizar essas sementes crioulas também tá ligado também com essa questão da preservação da sociobiodiversidade. Em relação aos desafios da produção, gente, e da comercialização desses alimentos, a gente vê o quê? Quais são as dificuldades? Aí eu quero saber de vocês, né? Para a gente terminar aqui, os alimentos da sociobiodiversidade que tem aí na região de vocês, no município de vocês, o que é que vocês fazem uso, né? E se realmente vocês têm esses desafios aqui que eu vou mostrar para vocês, tá? Então, primeira coisa, restrição do mercado. Como eu falei para vocês, aqui, antes a gente não achava os orgânicos, hoje a gente já começa a ver alguns orgânicos, a gente já vê que alguns supermercados já mudaram essa visão e já começam a aceitar esses produtos, né? Mas um dos principais desafios na produção e comercialização dos alimentos da sociobiodiversidade é a limitada aceitação e valorização comercial. Muitas vezes esses alimentos não se encaixam nas demandas padronizadas, né, do mercado, o que dificulta a sua colocação e distribuição em larga escala. Além disso, a falta de conhecimento e apreciação por parte do público em geral prejudica a divulgação e comercialização dos produtos. Eu coloquei isso aqui, falta de apreciação por parte do público em geral, por quê? Muitas vezes os alimentos da sociobiodiversidade, da agricultura orgânicas, não são aqueles alimentos às vezes, muito bonitos quando você olha. Né? Tem aqui na feira também, em Petrolina tem a feirinha que chama Feirinha da Areia Branca,
que vende orgânicos. Aí você chega lá, tem cenoura orgânica, a cenoura é bem pequenininha, né? Às vezes está feinha, né? A batatinha, aquela batatinha pequena. E eu costumo dizer, gente, bota na cabeça, pelo amor de Deus, quanto menor, mais saudável. Eu costumo dizer isso. Você chega no supermercado, tem uma cenoura enorme, bonita. Gente, aquilo ali não é natural. Né? Não é uma cenoura que foi cultivada ali nos padrões natural, da agricultura sustentável, né? Do pequeno produtor, né? Eu acredito que não. Tá? Então, as pessoas, elas compram muitos alimentos por olhar. Então, a gente também tem que quebrar esse tabu do público, né, da população, de achar que por a cenoura não está toda direitinho, por uma tomate não está toda bonitinha, redondinha, por ela estar tronchinha, por ela ter uma falha, ela está imprópria para o consumo. Ao contrário, aquela que está mais saudável, né? Eu comprei um pimentão esses dias, aí lá o rapaz disse que era orgânico, lá na feirinha do orgânico. Quando eu cheguei em casa, eu até tirei uma foto desse pimentão para fazer um post para o Insta e nunca coloquei esse pimentão. Quando eu cortei, lá vinha a lagartazinha saindo. Eu fiquei tão feliz que eu tirei uma foto para postar, eu vou até postar. Aí eu digo, eita, tá vendo? Provou realmente que é orgânico. Porque se não fosse orgânico, não estaria essa lagartinha aqui, né? Pelo menos as chances estariam menor. Então, o que foi que eu fiz? Tirei a bichinha lá dentro, tinha só um pouquinho assim, dentro do pimentão, aquela parte da semente que estava comida, que a gente nem come, joguei fora, usei meu pimentão. Então, as pessoas têm que parar também de achar, porque apareceu uma lagartazinha também, o alimento está impróprio para o consumo, né? Então, assim, a gente já tem essa restrição de mercado, e não tem essa valorização do alimento, né? Porque os alimentos globalizados estão aí, fomos aculturados, e as pessoas ainda têm esse pensamento. Então, tudo isso dificulta também a produção em larga escala, né? E até escoar esses alimentos. Outra coisa também que eu coloquei aqui como desafio, né, que eu vejo muito o pessoal da agricultura familiar, por eu ser nutricionista do PENAR, a gente compra aqueles 30% da agricultura familiar, e eu vejo muito que muitos têm essa dificuldade também de logística e infraestrutura. Né? Então, muita gente da pequena agricultura, da agricultura familiar, não tem uma estrutura de logística e distribuição, né, do grande produtor. Então, às vezes, até tem esses alimentos da sociobiodiversidade, mas não tem como distribuir, né? Às vezes, tem muita perda de alimentos, as pesquisas também mostram que tem uma grande perda também entre o campo e essa questão de produção, de colheita, de levar para quem vai vender até chegar à mesa do consumidor. Então, até ali tem uma grande perda dessa produção do agricultor, justamente devido à falta de infraestrutura e de logística. Então, a infraestrutura inadequada e as dificuldades de logísticas representam outro obstáculo significativo para a produção e comercialização dos alimentos da sociobiodiversidade. Tá? Outra coisa também, principalmente para quem mora no interior, a falta de estradas adequadas, armazenamento e refrigeração precária, né? Justamente com a distância dos mercados consumidores, muitas vezes torna difícil entregar esses alimentos de forma eficiente e rentável. Outra coisa, gente, que eu acho, assim, muito importante, muito, é a questão do conhecimento tradicional aliado à tecnologia. O que é que a gente sabe? Que o uso desses métodos da produção tradicional e a falta da tecnologia moderna são desafios, né, adicionais para as pessoas que trabalham com os alimentos da sociobiodiversidade. Enquanto o conhecimento tradicional é valioso, a gente tem que preservar, a gente tem que resgatar esse conhecimento tradicional, né? A falta da adoção de práticas modernas podem limitar a produção e a qualidade dos alimentos da sociobiodiversidade, afetando sua competitividade no mercado. Então, gente, hoje em dia eu costumo dizer, quem não está atrelado à tecnologia também já é uma dificuldade a mais que tem que enfrentar. Além dessas que eu mostrei, de várias que vocês devem ter. Né? O que é que a gente sabe? Que hoje em dia as pessoas querem facilidade. Por isso que o alimento industrial, o alimento pronto, já que você só chega e esquenta no micro-ondas, são os queridinhos, né? Porque as pessoas querem facilidade. E a gente tem que buscar formas de atrelar esses alimentos, né? O comércio, a divulgação, a venda desses alimentos da sociobiodiversidade com essa tecnologia. Aí eu trouxe para vocês aqui 2 imagens que eu achei, que aqui são frutas cortadas, né, que é entregue de forma de delivery.
né? Então, aqui, essa pessoa, ela tem essas frutas e ela já está antenada a essa tecnologia, tá? Então, bonitinho, a embalagem bonitinha, a fruta cortada, então as pessoas ligam, pedem o que quer, faz o pedido, prepara e manda entregar, tá? Então, as pessoas que já estão atreladas a essa tecnologia já estão saindo na frente, né? Porque é isso que as pessoas querem. Outra forma também são esses supermercados também que fazem entrega, né? E as pessoas hoje em dia também não estão mais nem querendo muitas ir ao supermercado, né? Entra no aplicativo, faz o pedido e entrega. Aqui em Petrolina tem muita associação de orgânicos que fazem os seus vendas pelo WhatsApp. Não precisa da eles não usam aplicativo, não usam coisas, tem uns que já usam aplicativo, mas tem um mesmo que entrega aqui no condomínio que eu moro e que é pelo WhatsApp. Então, eles fizeram uma comunidade pelo WhatsApp, toda quinta-feira, pela manhã, eles colocam lá tudo que tem, temos isso, as pessoas entram no particular, fazem sua lista de entrega, e aí o que é que eles fazem aqui? Eles fazem o seguinte, a partir de R$40 a entrega é grátis. Aí pedem e eles deixam tudinho na sexta-feira. Então, eles deixam a quinta todinha para o pessoal fazer o pedido e na quinta-feira começa a entregar, certo? Então, as pessoas também têm que buscar se atrelar também a estar produzindo alimento da sociobiodiversidade também atrelada a essa tecnologia hoje que está aí tomando de conta. Tá? Estou já terminando aqui, para a gente poder ter um tempinho para conversar. Em relação, gente, também o que é que poderia estar ajudando, né, na valorização também desses alimentos, da sociobiodiversidade, são justamente as políticas públicas, né, que aí também depende da comunidade também, né, depende da união, como diz a união faz a força, né, para estar buscando essas melhorias nas políticas públicas, né, que seria o quê? Implementação das cotas, tá, das cotas. Então, assim, o PENAI, a gente compra, já é obrigado a comprar 30%, né, desses alimentos para alimentação escolar. E por que não ter uma cota para os alimentos da sociobiodiversidade, né? Então, assim, poderia-se ter uma cota especial para esses alimentos também da sociobiodiversidade, né? Uma coisa também que poderia as políticas públicas fazer seria a criação de certificações específicas para esses alimentos da sociobiodiversidade, né, que garantiam ainda mais a qualidade desses alimentos que fossem sendo fornecidos para a população. A questão também de incentivo fiscal, né, oferecer incentivo fiscal para esses agricultores e produtores que cultivassem esses alimentos da sociobiodiversidade, né, e principalmente as políticas públicas trabalharam com essa questão da educação consciente para uma alimentação saudável. Né, e por que eu botei essa foto aí dessas crianças? Né, porque eu acho que essa questão da educação nutricional, dessa conscientização, tem que partir desde os pequenininhos, tá? É muito mais fácil, não que a gente não vá trabalhar com os grandes, né? Mas se a gente começa com eles já desde pequenininho, quando eles vão crescendo, eles já crescem com essa mentalidade, com essa educação voltada para essa alimentação natural, essa alimentação da sociobiodiversidade, tá? Papel das comunidades, né? Então, qual é o papel de vocês na produção desses alimentos da sociobiodiversidade, né? Aderir à questão da agricultura sustentável, né? O conhecimento empírico também, então a gente tem que parar, a gente tem que avaliar, não só ter o conhecimento, por isso que eu digo que a gente tem que ser uma troca, não adianta só eu estar falando com conhecimento, como é que a gente fala? Científico, né? Então, a gente tem que atrelar o conhecimento científico, o conhecimento empírico, e o conhecimento empírico, conhecimento popular, quem tem são vocês, né? Por isso que as faculdades, elas fazem os projetos e vão a campo, porque se não for ficar só no livro, também não aprende nada, né? E tem que ter também essa conexão com o território, né? A gente vê a questão da sociobiodiversidade também ligada ao território, né? Então, em relação ao acesso desses alimentos, da sociobiodiversidade e inclusão social também, é outra questão que esses alimentos fazem, né? Garante o acesso aos alimentos da sociobiodiversidade, garantia fundamental para promover também a inclusão social e diminuir as desigualdades, justamente por quê? Porque quando você vai plantar, quando você vai colher, proporciona essa inclusão social, essa inclusão entre as pessoas, tá?
E aí é bem mais fácil, quando as pessoas estão unidas, elas vencerem todas essas barreiras de dificuldades, né, que, como eu falei, a gente sabe que não são poucas, né, e que as políticas públicas incentivos para facilitar o processo desses alimentos, que esses alimentos desempenham, né, nesse papel, nessa inclusão social, nessa promoção dessa alimentação saudável, dessa segurança alimentar, dessa biodiversidade, né, fortalece muito mais ainda a conexão entre a população, o consumo geral, local e o consumo também regional. Então, ele também trabalha essa questão de inclusão social. Esse catálogo aí, gente, de produtos da sociobiodiversidade, eu vou mandar para vocês, é enorme, viu? Tem um que parece que são 600 e poucas páginas, que é só com receita. Vou mandar para vocês, para quem tiver essa curiosidade, tá? Essa diversificação também alimentar contribui para a promoção da alimentação mais saudável, nutricionalmente rica, tá? Então, isso aí tudo eu já falei para vocês, né? Então, eu acho que deu para vocês entenderem que eu falo e volto a mesma coisa o tempo todinho, justamente para isso ficar bem esclarecido para vocês, essa questão da nutrição, da segurança alimentar, soberania alimentar, ligado a esses produtos da sustentabilidade, né? E também da inclusão social que esses produtos, eles vão estar proporcionando. E, para finalizar, o futuro desses alimentos da sociobiodiversidade, né? Primeiro, em relação à preservação dessa biodiversidade, manter essa diversidade de espécies e variedade de alimentos para garantir a resiliência dos ecossistemas e a segurança alimentar. Se a gente não conseguir manter essa biodiversidade, essa segurança alimentar e soberania alimentar, vão ser, eu digo assim, destruídas, né, acabadas, não vai existir segurança alimentar. Né, se a gente sabe que a segurança alimentar está atrelado a essa agricultura sustentável, a essa agroecologia, a essa produção essa produção desses alimentos da sociobiodiversidade. Se a gente não tiver nada disso, a gente não vai estar proporcionando essa segurança alimentar, né? A gente sabe o quê? Que vai se precisar da utilização de tecnologias sustentáveis para aumentar a eficiência na produção e conservação dos alimentos dessa sociobiodiversidade, né? E o reconhecimento e promoção das práticas culturais que sustentam o conhecimento tradicional aliado aos alimentos nativos, tá? Então, gente, para terminar, né, a gente conclui que o futuro dos alimentos da sociobiodiversidade representa um cenário que integra a preservação da biodiversidade, o avanço da tecnologia na produção sustentável e a valorização das culturas locais. Esses elementos desempenham um papel fundamental na garantia de uma alimentação saudável e diversificada para as futuras gerações. Além disso, investir no futuro desses alimentos é essencial para a conservação das tradições e modo de vida das comunidades que dependem da biodiversidade para a sua subsistência e identidade cultural, certo? Então, vou terminar aqui a apresentação para a gente agora conversar um pouquinho. Prontinho. E aí, gente, o que acharam? Falei muito? Boa noite, Simone. Então, vamos lá, gente. Eu queria saber de vocês a questão, quem quiser falar, quais são os alimentos da sua biodiversidade que vocês trabalham aí. Eu vi que alguém falou comigo, muita gente falou comigo no Insta, né? Teve a gente, não sei se alguém, como muita gente falou comigo, eu não sei, né? Não decorei o nome de pessoas, mas teve gente que falou comigo que faz licor, né? Que utiliza pimenta, licor de hibisco, né? Eu queria saber com que é que vocês trabalham desses alimentos da sociobiodiversidade, o que é que vocês produzem. Rita Cássia levantou a mão, pode falar. Boa noite a todos e a Boa todas. noite. Eu estou aqui no Projeto Formoso, o primeiro produtor de banana do Brasil e o segundo da América Latina. E com isso, eu sou uma zootecnista, que de 2002 para cá, eu vim morar aqui no projeto e me dedico à cultura da banana.
E através da cultura da banana, faço os licores, né? De banana, pimenta, rapadura, hibisco. E Isso, também os artesanatos com a fibra da bananeira. Hoje nós temos aqui também uma amiga que está aí presente, que é a Valdíria, que eu incentivei ela a fazer o vinagre só da banana, sem nada de química. Temos também uma outra companheira que faz a banana passa, sem nada químico. E temos um companheiro que faz a bananada zero açúcar, que é um sucesso total. Então, assim, eu vejo que uma das coisas que tem ajudado muito a gente a adquirir produtos melhores é com essa nova rotulagem. E como você é nutricionista, você sabe que a nova rotulagem está exigindo a lupa em que mostra a adição de produtos prejudiciais à saúde. E nossos licores já está com a nova rotulagem, está com a lupinha na frente, que tem adição de açúcar. E tenho aqui também, na minha propriedade, taioba, que faço uso dela, né? Muitas frutas que eu uso também, abacate, quiabo, tudo natural. Então, a gente tenta usar o máximo de natural. Porém, eu não estou produzindo orgânico, porque aqui os vizinhos e até na nossa banana é pulverizado agrotóxico. Então, eu não tenho como produzir totalmente coisas orgânicas. Mas produzo meu peixe também. Era isso, uma boa noite. Não, boa noite. Então, foi a senhora que falou comigo, não foi? Estou curiosa aí para experimentar seu licor de pimenta. Gente, quem mais? Quem mais quer falar aí sobre os produtos que tem? Pode falar, Valdirene, levantou a mão. Não, produto eu não. Eu ia falar sobre Rita aí, que é a minha vizinha da gente lá no Projeto Formoso, né? E eu conheço muito esses produtos dela lá, que é de boa qualidade, sucesso nas feiras. Então, assim, eu parabenizo ela muito, porque eu sempre converso com ela, né? Já fiz até um TCC, no qual ela me deu umas orientações e tudo. Mas eu particularmente, não tenho nada, né? Mas eu já tenho conhecimento dos trabalhos dela, dessas coisas todas dela, os produtos, artesanato e tudo bem feito, com amor e muito bom, viu? Parabéns para ela e muito sucesso. Eita maravilha, mulher. Não, ó, primeira coisa, não diga, você disse que não tem nada, tem conhecimento. Conhecimento é tudo, né? Realmente, o conhecimento eu tenho. Eu não tive foi Conhecimento algo... você tem, aí tem quem te proporciona, né? Aí você tem acesso, você está tendo acesso ao alimento junto com o conhecimento, aí é que é bom. Assim, algumas coisas, como a bananada mesmo sem açúcar, eu já fiz. A banana chips, eu já fiz para o consumo mesmo, né? Então, assim, em relação ao consumo, eu sei, só não sei, nunca fiz nada para vender, entendeu? Entendi. Mas E essa banana chips dá um trabalhinho bom para fazer, né? E é muito gostoso. É gostoso, mulher. Ave Maria. É isso aí. Não dá muito trabalho também, não. Dá não, né? Não. Certo, obrigada. A próxima aqui que levantou a mão foi a Olíria. Pronto. Igual a Valdirene também. Está escutando? Estou sim. Pronto. Estamos. Igual a Valdirene também, eu não produzo com Rita, mas conheço todos os trabalhos de Rita. Inclusive, foi ela que postou no grupo dos agentes comunitários de saúde. E eu me interessei, né? Porque ela também me colocou em um outro que eu fui adiante, porque eu fiz o curso Educação Popular em Saúde, e é justamente isso. Eu sou educadora popular em saúde e a gente faz esse resgate, né? Do conhecimento popular, do alimento que é lá da terra. Eu só tenho 3 alimentos que eu consumo e tenho no quintal da casa do meu pai, não na minha casa. É o quiabo, que quando vem, são 2 pés de quiabo, que eu amo quiabo e eu gosto do quiabo plantado lá, porque quando éramos crianças, tínhamos roça. E aí eu vou lá, tiro. Quando ele está perto de secar, torno plantar mais 2 pés. O urucunha, que a gente tem no quintal, que a gente faz o corante, né? Que tenho lá, e tenho o pé de Oreipronobis, que a gente também utiliza. E
a folha da siriguela, que é daqui, que eu como salada. E aí agora tem uma associação aqui no meu bairro, que é do Grupo Cadecista Ribeirinho do Porvir, que eu faço questão de ir lá comprar, porque são produtos sem agrotóxicos. Só vendo o que plantam lá dentro. Cheiro. Ficou mudo? Tentando o máximo para a gente poder manter essa cultura nossa aqui. Sim, e o peixe, que meu cunhado é pescador, só como peixe pescado por ele no Rio São Francisco. Que beleza. Obrigada. Muito bem. Obrigada pelo depoimento. Dona Rita, a senhora tem um monte de gente aí que faz propaganda, viu? Ô, professora, uma coisa interessante que Rita falou aí é porque lá no projeto, né, a gente não pode nem ter assim um produto hortaliça, por exemplo. Mesmo que a gente não coloca os agrotóxicos nem nada, mas pelo fato do avião estar pulverizando as bananas do vizinho e tal, acaba pegando também, né, um pouco desses agrotóxicos de qualquer forma. Tanto até nós que estamos lá, acaba se até intoxicando devido a isso aí, né? Então antigamente não, que eles iam com a bomba tal, cada um era no seu lote, né? Mas hoje, como pulveriza assim de avião, é meio complicado. Fica complicado. Sim. Aí a gente pode até falar, meu produto lá do projeto é 100% orgânico, mas não é, infelizmente não é. É um problema muito crítico mesmo, né? É menos, mas não é 100%. Isso, é tanto que tem produtor que às vezes não consegue o selo, né, da agricultura ou da agricultura familiar, o selo de orgânico, que é para você conseguir o selo, você tem que passar por vários processos de análise, né, de certificação. E uma das que eles analisam é justamente isso, é o raio de distância que tem da sua produção para as outras produções. Eu não sei decorar a distância, mas tem uma distância que tem que ser considerada. Então, se você tiver vizinho que usa agrotóxico, mesmo você sem usar, o seu alimento ele não é considerado que está totalmente livre. Você não está usando, né? Mas pelos vizinhos usarem, aí o teu alimento pode se contaminar. E tem realmente essa dificuldade também. Gente, assine a lista. A Simone colocou aqui que nem todo mundo assinou ainda a lista, tá? A próxima que levantou a mão foi Valdira. Boa noite, Valdira. Boa noite, pessoal. Estão me ouvindo? Sim. Então, mais uma vez, vou falar um pouquinho a respeito de Rita para poder ir ao meu produto. Rita foi quem me incentivou a fazer o vinagre de banana, porque muitas pessoas aqui na nossa região... Vinagre de banana? Eu quero conhecer. Esse para mim é novo. Muito bem. Muitas pessoas aqui fazem, né? Tem esse conhecimento, só que hoje em dia não fabricam, né? Então, Rita me deu esse incentivo, eu só tenho a agradecer a ela. Pensei várias vezes em desistir, mas a gente tem que ser persistente, que não é fácil a jornada. E aí, aonde ela vai, é que eu não posso ir, né? Que eu tenho uma criança pequena, onde ela vai, nas feiras onde ela vai, ela sempre está levando o meu produto para apresentar, para estar vendendo. Então, isso é muito gratificante para mim. O vinagre de banana, ele tem 6 benefícios à saúde, o que é muito bom. E não vai nenhuma química, ele é 100% natural. Não vai nenhuma química nele, natural. E é muito bom, muito gostoso. E aqui na nossa região, né, você falando aí das frutas, na nossa região aqui agora não, que já acabou, mas tinha siriguela, agora está tendo abacate, depois vem a manga. E a gente tem a plantação de banana, né? Aqui é muitas bananeiras que tem um plantio enorme. Então, a gente tem essa diversidade de frutas, né? Graças a Deus. É isso. Ei, peraí, é isso não. Peraí que agora eu fiquei com dúvida. A hora que vai perguntar sou eu. Como é que faz esse vinagre de maçã, mulher? De maçã não, de banana? Eu fiquei curiosa agora. É uma receita simples, É só colocar a banana para fermentar, aí deixa ali 8 dias, 10 dias, está pronto.
Minha gente, eu vou aprender coisa aí, viu? Acho que ao invés de eu É. ensinar vocês aí nessa aula prática, são vocês que vão me ensinar. Não tem segredo. Não tem segredo. O segredo é fácil, é só esse mesmo. Só colocar para fermentar e 8, 10 dias tá pronto para o uso. Hoje estou muito feliz, viu, conhecendo mais um produto, porque como eu fiz meu doutorado com as plantas, eu estudei muito a utilização da banana, né? Da banana verde, do coração da banana, do faço palmito, da banana, mas de tudo que eu li, eu nunca ouvi falar de vinagre de banana, tá vendo? Agora já aprendi uma coisa nossa, né? Tem muitas coisas que faz, né? Inclusive, Rita disse assim, você sabia que tem carne da banana? Eu disse, não sabia. Sim. Aí fui pesquisar na internet, eu vi, nossa, que... né? Sim. Aí eu fui estudar um pouquinho mais a fundo e encontrei várias diversidades que pode estar fazendo com o produto, né? Com a banana. Pronto, tá certo. Eu fiquei muito feliz, já tá na minha lista aí essa de vocês tudo para conhecer. Para mim é novidade o licor que ela falou de hibisco, que eu nunca tomei, o licor de pimenta, tá? Umas novidades boas aí também, de hibisco, né? Hibisco, eu adoro chá, eu faço o chá do hibisco, o refrigerante do hibisco, arroz com hibisco, mas nunca tinha visto falar do licor do hibisco. Assim, é uma delícia, já experimentei de todos. Que bom. Alguém mais levantou a mão, gente? Alguém mais quer falar? Cristiane, que abriu a câmera, quer falar? Boa noite. Boa noite. Aqui que está falando é Ginalva Nery Neves, do Projeto Formoso. Eu conheço minha amiga Rita, conheço Valdira. Eita, que maravilha. Vou falar um pouco aqui da história eu conheço bem a história de Rita, ela está me ouvindo. Gente, assim, em 99 foi fundada a Associação de Mulheres, no Projeto Formoso, no qual eu sou fundadora. E depois veio Rita, e assim, nós fizemos vários cursos. Quando Rita fala do artesanato, Rita hoje, ela representa o Projeto Formoso em todo o Brasil, com o artesanato da fibra da banana. E eu me recordo que o primeiro curso que veio para a associação, eu também participei. E tem umas histórias muito interessantes, né, Rita? Acho que Rita está ouvindo aí. E assim, foi vários cursos. Teve quando veio a incubadora tecnológica para Bom Jesus da Lapa, mais precisamente o Projeto Formoso, eu fiquei à frente da fábrica de derivados da banana, na verdade, o doce de banana, né? E Rita, ela ficou à frente do artesanato. E assim, você precisa conhecer o artesanato de Rita, é muito bem feito. É claro, não tem só Rita, depois de Rita veio outras. Na verdade, tem algumas que chegaram, que iniciaram com Rita. E eu também sei fazer um pouquinho de cada coisa aí, viu, gente? Já participei pelo Senar, pelo Sebrae, frutas, doces derivados da banana, não só doce, vários alimentos derivados da banana. Hoje eu não faço para sobreviver, mas de tudo um pouquinho eu faço. Quando você falou da banana chips, eu não acho difícil, porque eu gosto de fazer, mas eu faço mesmo só para a família, para os vizinhos, para quem vem me visitar. E é isso. E bem, fico feliz. Ver tanta gente disposta, né, a estar tendo esse tipo de alimentação saudável, investindo, né? Quando levando esse conhecimento, né? Valdira fala do bife da banana, da carne da banana. Valdira, vou te ensinar, viu? Já fiz. Na verdade, esse bife é feito da casca da banana. Casca. Um bife, isso, é da casca. A gente tempera como se estivesse temperando um bife. E tem também o cortado. A gente faz o cortado da banana verde, né? Acho que é um cortado assim bem conhecido. Então, assim, tanto a banana, tanto ela vai para culinária doce, como também salgado, né? Isso. Tem diversidade a banana. Igual uma banana. Prepara que eu vou aí, viu? Para você me ensinar. Ô, Valdira, que bom saber que você está no curso aí também, rapaz. Muito bom saber. Prepara quando a gente for. Vamos fazer juntas. Certo. Alguém quer mais falar?
Valdira levantou novamente a mão ou porque já levantou errado? Não, era que já estava, deixa eu baixar aqui. Né? Pronto, e Olíria também, né? Porque já estava. Não, eu quero falar Tá. coisa rápida que em relação à Rita lá do projeto. Gente, ela é uma pessoa muito especial e iluminada. Rita, ela é agente comunitária de saúde lá no projeto Formoso A, e na área dela só tem ela com a gente. Todas as atividades educativas que o município, a atenção básica exige, ela sempre tem algo a levar das atividades que ela faz, dos artesanatos. Inclusive, eu casei uma filha agora recente, todos os meus as lembrancinhas foram tudo feito por Rita, maravilhosos. E, gente, ela ensina as pessoas que vão para essas atividades educativas, saúde da mulher, saúde do homem, a sair de lá com uma, quer dizer, uma questão financeira, né? Uma forma de ganhar a vida, entendeu? E ela se prontifica, se oferece para ajudar as pessoas a aprenderem tudo que tem ali na Terra. E é o que eu acho interessante nela, é isso. Eu nunca vi ela dizer, eu cobro para fazer isso. Se já cobrou, não me lembro. Mas é muito interessante, porque ela ensina a gente a utilizar o que temos, voltar ao que nós éramos, né? Plantávamos e colhíamos, comíamos. E eram muito mais saudáveis. Sim. E ela ensinou muitas mulheres que viviam à mercê dos maridos no sentido financeiro, hoje a ter independência financeira e sair de vários casos de, como é que fala, de prisão, entre aspas, domiciliar, né, e marital. Olha, dona Rita, tá de parabéns, viu? Tem nenhuma dúvida aí do pessoal aí, todo mundo elogiando, tá de parabéns, como as demais também, né? Eu acho que dona Rita, pelos depoimentos, ela foi uma dos carros-chefe, né, que começou com esse trabalho, com esse incentivo, e é muito bom quando a gente vê que tem essas pessoas que estão disponíveis, né? Como a senhora disse, muitas vezes as pessoas têm o conhecimento, mas as pessoas guardam para si. Ou então tem o conhecimento, mas se eu não for ganhar o dinheiro, se não me pagarem, eu não ensino, não passo, né? Então, dona Rita, parabéns aí, né, pela sua perseverança e por ter essa atitude. Dona Rita levantou aqui a mão. Pode falar, dona Rita? É só para agradecer, né? Porque eu estou emocionada aqui. Porque eu não faço, tudo que eu faço, todas as minhas peças, todos os meus licores, tudo que eu faço em si, primeiramente eu peço a Deus a orientação para as minhas mãos. E dentro dos meus produtos, o ingrediente mais importante é o amor. Eu não faço visando dinheiro. O dinheiro vem, mas eu faço me realizando. Então, assim, eu fico muito feliz com os depoimentos desse, que, assim, enche a nossa alma e me faz acreditar mais a mais no trabalho que eu estou fazendo. Então, um sincero agradecimento a todos aí. E, assim, precisando de mim, eu estou disposta a estar ensinando. Que bom, tá vendo? Quem planta, colhe. A senhora plantou sua sementinha, olha aí, a semente germinando, tudinho, né? Muito bem, fico muito feliz, tá? Gente, eu queria só saber de vocês os feedback, se quiser falar, se quiser colocar lá nos comentários, se vocês gostaram, se não gostaram, se ficou alguma dúvida, certo? Para a gente deixar registrado aqui, para saber como é que a gente, assim, eu conduzi a aula da mesma forma, né, que conduzi da aula passada. Eu gosto sempre de passar slide, porque eu acho que quando você está vendo alguma coisa, você consegue visualizar, né, consegue, pelo menos eu sou assim, eu sou muito visual. Né? Então, quando eu estou até na faculdade, quando tem algum professor que chega lá na frente e só fala, eu não consigo nem absorver, né? Tanta informação, diferentemente quando o professor ele passa alguma aula montada. Por isso que eu gosto sempre de estar passando alguma coisa para vocês, tá? Eu queria saber se vocês gostaram da aula, se não gostaram. Se não gostaram, pode falar, não tem problema, a gente não fica com raiva. Tem, gente, o material que eu vou passar o material, tá? O material para vocês. Vou compartilhar, vou mandar lá no... Mas eu vou tentar mostrar aqui só para vocês, certo? Tá aparecendo para vocês aí, gente? Se não tiver, não tem problema. Sim. Tá, pronto. Pronto, vou mandar para vocês esse livro aqui, ó, que é Biodiversidade Brasileira, Sabor e Saúde, tá?
do Ministério do Meio Ambiente. Esse aqui tem 908 páginas. Vejam só, quem tiver computador, baixa no computador que fica melhor, tá? De ver. Ele fala aqui, estou só passando aqui para chegar no índice, tá? Para vocês verem. Então, ele fala de sabor e saúde, fala aqui, esse livro aqui é só de receitas, tá? Fala de algumas coisas de boas práticas que a gente vai ver mais lá na frente, mas tem todo quanto é receita aqui, ó, para um cardápio de entrada. Tem receitas aqui com taioba, com cajuzinho, com um monte de coisa aqui, prato principal, certo? Que são receitas que utilizam alimentos da sociobiodiversidade e punks também, sobremesas também, ó. O pessoal fala do açafrão, né? Aí, bebidas também, lanche, certo? Aí, ele tem receitas por região. Então, aqui ele tá começando região Nordeste, por isso que o livro é grande. Tem 908 páginas, porque ele dá por região. Aqui está passando região Nordeste, tá vendo? Então, ele já foca nesses alimentos mais do Nordeste. Já que estão aqui, ele mostra alimentos de todas as regiões. Então, vou mandar isso para vocês. Mandar isso aqui também, que é o catálogo de produtos da sociobiodiversidade do Brasil. Esse aqui já tem 104 páginas. Isso aqui são experiências, tá? Que eles mostram de algumas associações. E aí, esse aqui, ele já mostra experiências de quem trabalha com açaí, com artesanato, com babaçu, com a borracha, com castanha, com farinha de mandioca. E achei muito interessante esse aqui, gente, desse pessoal aqui que trabalha com carne de jacaré, né? É uma coisa assim que aqui, ó. Ele começa a falar aqui do jacaré, aqui são ovos do jacaré, eles cultivando os ovos do jacaré. Aí tem toda a questão ecológica, da sustentabilidade, tem a questão da preservação, que não pode chegar e matar tudo quanto é jacaré de todo jeito, né? Aí aqui eles falam tudo. Então, quem tem aqui, ó, o jacaré já abatido, e aqui como eles vendem. Deixa eu aumentar aqui um pouquinho para vocês. Vendo o jacaré já aqui, ó, com selinho, com sim, aqui o selo de inspeção municipal, então já aprovado, né, pela vigilância sanitária, tudo direitinho. Então, esse aqui também, esse catálogo aqui, eu vou mandar para vocês, tá? Como eu falei, não é que seja obrigado vocês, deixa eu ver se isso aqui era o outro catálogo. Não, aqui é o que eu mandei para vocês, e tem outros materiais também, que eu vou estar mandando também para vocês, certo? Só para vocês entenderem. Então, eu mando sempre, como eu já falei, esse material complementar, mas não é para enlouquecer, dizer, eita, você mandar um livro de 900 e poucas páginas para mim, eu vou ler o livro. Não, certo? É para complementar esse conhecimento, eu vou e mando para vocês, tá? Uma pergunta, gente? Chegando ao nosso final, às nossas 8 horas. Agradeço a presença de todos vocês, incentive as outras pessoas do município de vocês a estarem se inscrevendo, a estar vindo participar das aulas. A gente entende que às vezes não conseguiu participar de uma aula, da outra, não estava com internet com isso, mas nada obriga, porque perder uma aula, lógico que o ideal é participar de todas, né? Mas nada obriga perder uma aula e não dizer eu não vou participar porque eu não vou entender nada, certo? Porque quem assistiu a primeira viu que eu falo o tempo todinho contextualizando, né? Não só falei da questão só sobre biodiversidade. Por quê? Porque está tudo ligado com segurança alimentar, com soberania. Então, independente de estar no tema, eu termino que eu falo coisas que da temática da aula passada. Então, eu acredito que quem faltou, não sei, se conseguiu, eu acredito que conseguiu acompanhar, né? Não ficou assim perdido. Né? Pelo menos eu acredito. Se ficaram perdidos, me digam, viu? Para eu ver outra estratégia para as próximas aulas. Tá? Então, agradeço a todos presentes. Se quiserem ligar a câmera para a gente tirar a foto e ficar registrada. Bora tirar nossa foto? Alguém quer ligar a câmera ou não querem? Marcos, boa noite, Marcos. Liga aí, meu povo, a câmera do jeito que tá mesmo. Eu também, quando eu tava nas minhas aulas, também eu ficava que só misericórdia. Tinha hora que eu tava com os cabelos, quando o professor mandava ligar a máquina, a câmera fazia, vala minha Nossa Senhora. Eu digo, mas bora assim mesmo. O importante é estar assistindo a aula, né não? Eu vou tirando aqui uns prints, quem for ligando. Peraí, dona Rita, deixa eu tirar outra aqui. Cadê? Sorriam.
Peraí, que a outra ali sai de olho fechado. Vou tirar outra. Depois de acharem ruins, é que a professora tirou foto com os olhos fechados. Vou botando aqui no grupo, aí vai ficando, umas fica boa, umas, outras fica melhor, outras. Eita, agora foi eu que tirei errado. Peraí. Agora foi. Pronto, vou botar lá no grupo, tá? Muito obrigada pela presença de todos, tá? Tenha uma ótima noite. E vou colocar lá no material de vocês. Josileia, quer falar alguma coisa? Tá com a mão aqui levantada, apareceu, apertou por engano. Acho que foi por engano, né? Então, gente, boa noite. Até o nosso próximo encontro. As nossas próximas aulas durante esses 9 dias vão ser com os outros municípios, tá? E quando for com vocês novamente, o próximo módulo a gente coloca no grupo, tá? Tá certo. Boa noite. Tudo de bom. Boa Boa noite. noite. Que maravilhosa aula. Muito obrigada. Obrigada, até a próxima. Até. Quando vocês saírem, eu vou desligar, tá? Para a gravação. Como é que eu faço para sair aqui? Só faz fechar. Desligar, sai. Se tiver no computador, você desliga a aba do computador. Se tiver no celular, você sai. Só sair da aula. Tá bom, E obrigada. a alternativa sair, aí você sai.